dando continuidade a Colossenses. Faltam apenas duas pregações, a de hoje e mais uma, para finalizar essa carta. Depois eu estou pensando em me aventurar e pregar um dos livros mais difíceis, que é o livro de Juízes. Colossenses, capítulo de número 3, verso 18. Na tradução que eu estou utilizando diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Pai, eu te louvo, te agradeço, especialmente pela vida dos meus irmãos, Pai. São os outros, conviver com os outros, estar em comunhão com os outros que dá sentido às nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida deles, pela vida de cada um que está aqui, dos que não estão aqui, mas também fazem parte da gente, sempre estão no nosso meio. Obrigado por todos, Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho e tem nos dado a oportunidade de conviver com elas e aprender com elas, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa com que nós nos relacionamos e que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais nessa manhã, para que nós sejamos melhores, especialmente nos nossos relacionamentos, especialmente no trato com as outras pessoas, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, hoje o apóstolo Paulo continua trazendo alguns ensinamentos práticos a partir do Evangelho, não é? No último sermão que eu preguei, nós vimos que ele dedicou a primeira parte da sua carta a explicar o Evangelho, a explicar para os colossenses quem era Jesus e o que Jesus havia feito. Então, duas coisas que são vitais para a gente aprender quem Jesus é e o que ele fez, a sua obra. A partir daí, depois de explicar essas coisas minuciosamente, o apóstolo Paulo começa então, na segunda parte da sua carta, a trazer ensinamentos práticos para aqueles irmãos, que são basicamente o seguinte: bom, agora que vocês entenderam quem Cristo é e o que ele fez, então vocês vão viver de uma maneira que seja condizente com isso que vocês aprenderam, com essa fé que vocês receberam e que vocês têm agora. E a gente viu na semana passada, né, que nós temos agora uma nova natureza em Cristo Jesus e que isso deve mudar a nossa forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de tratar com o mundo, de viver no mundo. E aí agora, a partir do verso 18,
o apóstolo Paulo vai trazer, então, um ensino mais específico acerca de relacionamentos. Ele vai citar 3 tipos de relacionamentos para ensinar como que aqueles que conheceram Jesus devem se relacionar com as outras pessoas. E são 3 tipos de relacionamentos que na cultura romana, que é a cultura a qual os colossenses fazem parte aqui, esses 3 relacionamentos que o apóstolo Paulo vai citar aqui, são relacionamentos que na cultura romana eram relacionamentos de imposição, ou seja, o mais forte impõe a sua vontade contra o mais fraco. Basicamente era assim na cultura romana. O mais forte usa da sua força, da sua autoridade, do seu poder, para impor a sua vontade sobre o mais fraco. Só que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele vai mostrar que por meio do Evangelho, ou seja, aquilo que ele falou no início da carta, quem Jesus é e o que ele fez, por meio do Evangelho, as nossas relações devem ser diferentes das relações, por exemplo, da cultura romana, aonde o mais forte colocava a sua vontade sobre o mais fraco. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, por meio do Evangelho, as nossas relações devem ser diferentes. Então serão 3 pontos que a gente vai abordar nessa manhã, mas que na verdade são um só. Ele vai falar sobre o relacionamento de mulheres e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Soou estranho para você? Mulheres e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Soa estranho. Por quê? Parece que a ordem está invertida, não é? Geralmente a gente fala marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos. Mas o apóstolo Paulo propositalmente escreveu na sua carta, colocando mulheres primeiro do que os maridos, filhos primeiro do que os pais, servos primeiro do que os senhores. Ele escreve invertendo a ordem para mostrar que em Cristo não há qualquer possibilidade de acepção entre as pessoas. Na cultura romana, primeiro o marido, depois, quem sabe, a mulher. Primeiro os pais, a vontade dos pais. Quem sabe a criança, depois. Primeiro os servos, escravo, servo, primeiro os mestres, né? Os senhores, escravo, servo, nem gente é na cultura romana. Então o apóstolo Paulo começa invertendo para mostrar que em Cristo, e é o que nós vimos também na outra semana, lá no capítulo 3, no verso 11, quando ele diz o seguinte: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, para mostrar que em Cristo não há essa possibilidade de acepção entre as pessoas, Paulo se dirige primeiro às mulheres, primeiro às crianças e primeiro aos servos, escravos. E aqui no capítulo 3, verso 11 que eu li, está a chave para entender como funcionam as relações daqueles que estão em Cristo. Quando ele diz o seguinte: Cristo é tudo e está em todos. A chave para entender como nós devemos lidar com os nossos relacionamentos está em entender, preste atenção, a chave para a gente entender como que a gente deve se relacionar a partir do Evangelho, a chave é entender que o outro é imagem de Deus. Isso é chave para a gente entender. Isso é a chave para nós, para mudar um negocinho aqui dentro no Tico e Teco. Olhar para o outro e entender que ele é imagem
de Deus. É isso que ele está dizendo no verso 11. Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Então, quando eu olho para o outro, eu tenho que ver não os erros dele, as falhas dele, o que ele fez de ruim para mim, ou às vezes a chatice dele, ou às vezes, como gostam de falar, a toxicidade dele. Quando eu olho para o outro, para me relacionar com ele, eu tenho que ver a imagem de Deus. Porque ele é a imagem de Deus, porque Cristo é tudo e está em todos. Então isso vai ser a chave para a gente entender os nossos relacionamentos. Nós temos que ter isso em mente. E para enfatizar isso, para deixar isso bastante claro, nesse texto que a gente acabou de ler, que são 9 versículos, do capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 1, são apenas 9 versículos. O apóstolo Paulo, nesses 9 versículos, vai repetir 7 vezes uma mesma sentença. 7 vezes ele vai repetir uma mesma sentença. Ele vai dizer, vou ler para a gente entender novamente. Capítulo 3, verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. No Senhor. Vai se repetir 7 vezes nesses versos, olha só. Como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá a troca em justiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Em 9 versículos, ele repete 7 vezes, dizendo o quê? Para deixar bem claro o quê? Que o nosso relacionamento com os outros e o que deve basear o nosso comportamento com as outras pessoas não é a própria pessoa em si, mas é Jesus, é a imagem de Deus que habita nela e que também habita na gente. Então entenda, quando nós vamos nos relacionar com os outros, mulher com o seu marido, o filho com o seu pai, o empregado com o seu empregador, a base da nossa relação, a base do nosso comportamento na relação, não é mais o que o outro fez, o que o outro disse, quem o outro é. Isso não pode mais ser a base do nosso relacionamento com as outras pessoas. Qual deve ser a base, a partir do Evangelho, do nosso relacionamento com as outras pessoas? O Senhor. Quem o Senhor é, o que o Senhor fez, e o que o Senhor tem feito e tem habitado na vida daquela outra pessoa. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, quando nós entendermos que o outro é a imagem de Deus. A Bruna, ela é a minha esposa, sim, mas acima disso, antes disso, e mais importante do que isso, ela é a imagem de Deus. Quando a gente entende isso, nós vamos tratar as pessoas de forma diferente, a partir do conhecimento do Evangelho, a partir do que o Evangelho vai produzir nas nossas vidas. É difícil? Às vezes pode ser bastante difícil, pode ser bem difícil, mas é o que deve ser, é o que a Bíblia está nos ensinando, é o que o apóstolo está escrevendo para aqueles irmãos. Então vamos aos 3 pontos.
Primeiro ele vai falar de esposas e maridos, verso 18 e verso 19, não é? Esposas, sujeite-se, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Aqui entra uma polêmica, né? Porque muita gente utilizou, não esse texto, mas o de Efésios, que dá uma ênfase maior nessa questão, para subjugar as mulheres. Mulher tem que ser submissa ao marido e ponto final. E a partir daí, muito abuso foi cometido, né? O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Na cultura romana, as esposas deveriam obedecer aos seus maridos, e ponto final. E se não fizesse isso, era violência, poderia-se até matar a esposa. Obediência e ponto final. Aqui, na cultura do evangelho, que é diferente da cultura romana, que é diferente da cultura do nosso tempo, o apóstolo Paulo já começa invertendo os papéis. Ele primeiro se dirige às esposas e depois aos maridos. Então ele já começa colocando todo mundo em pé de igualdade, porque no evangelho não há acepção. É o que ele disse, capítulo 3, verso 11, onde nós já lemos. Em Cristo não há essa diferença. Cristo é tudo e está em todos. Então, quando ele escreve aqui, esposas, sujeite-se ao marido, é uma palavra grega que significa se sujeitar à liderança do marido. Não é uma obediência cega, como no contexto do Império Romano, mas é um entendimento de que o marido foi estabelecido como líder da casa. Então a mulher deve seguir a liderança do marido, como convém no Senhor. Mas o marido não deve tratar a esposa com amargura. E o que isso quer dizer? Porque no Império Romano, se o marido estava estressado, ele podia descontar na sua esposa. Se o marido tivesse tido um dia difícil, ele poderia chegar em casa e falar palavras ásperas para sua esposa. Ele poderia agir com brutalidade contra a sua esposa. Ele podia fazer ameaças, agir com violência. E o apóstolo Paulo está dizendo que, maridos, vocês em Cristo Jesus, ame a sua esposa e não a trate com amargura. Ou seja, não seja violento, não use de brutalidade, não use de palavras ásperas, não use de ameaças. Pelo contrário, lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, ele vai dizer, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, a base do relacionamento da esposa com o marido e do marido com a esposa deve ser o que Cristo fez, deve ser o evangelho, deve ser a obra do Senhor. E acima de tudo, o que o texto está deixando bem claro, o fato de que o marido é a imagem de Deus e a esposa também é a imagem de Deus. Então um deve olhar para o outro, entendendo essa realidade. Entendendo que a minha esposa é a imagem do Senhor, entendendo que o meu marido é a imagem do Senhor. Poxa, Clisman, mas o meu marido e a minha esposa não agem como imagem do Senhor, pelo contrário. Tem agido como a imagem de Satanás. Meus irmãos, é difícil mesmo. Eu não estou querendo passar pano para abuso que sejam do nível de violência, de crimes, não, tá? Se o seu marido ou sua esposa tem agido com violência, isso na verdade não é caso de igreja, é caso de polícia. Todavia, se ainda está no campo dos relacionamentos e não no campo agora da criminalidade, se ainda está no campo dos relacionamentos, e o que seria isso?
Bom, eles estão se tratando mal, eles estão usando palavras ásperas um com o outro, eles não estão demonstrando amor um para com o outro. Então, neste caso, Paulo está mostrando que o Evangelho deve redimir as nossas relações, e que a forma da gente se relacionar com o outro não é a forma da cultura romana de imposição de força de um sobre o outro, não é a forma da cultura do nosso tempo, que por vezes é bastante parecida com a cultura romana, de impor sobre o outro a minha vontade, e a minha força e a minha autoridade. Esse não deve ser de maneira nenhuma a forma de me relacionar com o meu cônjuge. Pelo contrário, a forma de eu me relacionar com o meu cônjuge é o que Paulo vai usar aqui no capítulo 3 também. O amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a esposa se sujeite à liderança do seu marido, não como uma obediência cega, igual no contexto romano, porque se for obediência cega, é uma imposição do mais forte sobre o mais fraco, porque o homem, querendo ou não, tem uma força física maior que a mulher. Ele tem uma voz mais grossa que a mulher, e às vezes, apenas no tom da voz, ele consegue fazer o que? A mulher até mesmo se sentir acuada, até mesmo no tom da voz. Porque o homem tem mais hormônios, tem mais testosterona. O homem tem mais, ele foi criado biologicamente para ter mais força, para ter uma voz mais grave, para se impor. Mas Paulo está dizendo que ele não deve fazer isso, pelo contrário, ele deve fazer o oposto disso, que é amar a esposa e não tratá-la com essa brutalidade, com palavras ásperas, com ameaças, com violência. Então, basicamente, para resumir, como eu devo olhar para o outro? Como imagem de Deus. E a partir daí, as nossas relações vão começar a mudar. Eu quero que vocês entendam que é diferente da ordem do mundo. O mais importante é que vocês entendam que as relações por meio do Evangelho não são mais de imposição do mais forte sobre o mais fraco. Isso não existe mais no Evangelho. Na verdade, Cristo é tudo e está em todos, então há uma igualdade. Então nós devemos nos tratar com amor, por quê? Porque o outro é a imagem de Deus. Mais para frente, quando eu terminar os 3 aqui, eu tento arredondar um pouquinho mais. O segundo relacionamento é de filhos e pais, que está do verso 20 até o verso 21. Então ele fala: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Novamente, a base é o Evangelho. Novamente, o comportamento que nós devemos ter como filhos em relação aos nossos pais, ou como pai em relação aos nossos filhos, deve ser o quê? O Senhor. É o que ele diz: fazer isso é agradável diante do Senhor. Tudo é com base no que Deus fez, em quem Deus é, e o fato de que Deus é a imagem, de que o outro é a imagem de Deus. Então, como que geralmente é o tratamento, como que era no contexto romano o tratamento do pai para com o filho? Era um tratamento de imposição também, não era? Bora, moleque, faz o que eu estou mandando. E a criança mais fraca tem que obedecer cegamente, fazer o que o pai ou a mãe está mandando, por causa da imposição de autoridade. Agora hoje, a gente está vivendo em um tempo onde as crianças e os jovens, eles não estão obedecendo cegamente mais como era no passado, meus irmãos. Hoje as crianças e os jovens, eles querem
entender o porquê das coisas. Quando você dá uma ordem para o seu filho, pede que ele faça tal coisa, provavelmente ele quer entender porquê. E ele vai resmungar, ele vai contrariar, se aquilo não fizer sentido para ele. Não é assim que a gente está vivendo? Eles querem saber o porquê das coisas. E tem pai que vai achar ruim isso. Tem pai que vai falar assim: o moleque está me respondendo. Não era assim que eu respondia ao meu pai. E às vezes a gente acha ruim isso, né? O fato da criança ou do jovem querer saber o porquê das coisas. Mas perceba o seguinte: o jovem, que é menos maduro do que o mais velho, né? Ou pelo menos deveria ser, ele está tentando estabelecer uma comunicação com o mais velho. Quando ele quer entender o porquê das coisas, o que ele está querendo fazer é se comunicar com o mais velho e entender o motivo do mais velho estar pedindo aquilo ou estar agindo daquela maneira. Parece que os mais novos estão com a cabeça mais madura no sentido de relacionamentos do que os mais velhos. Porque eles querem estabelecer essa conexão. O fato deles resmungarem, o fato deles quererem saber o porquê das coisas, já demonstra uma iniciativa dos filhos de quererem estabelecer uma comunicação com os pais. Já é uma abertura para entender por que o Senhor está agindo dessa forma. Só que os pais, cabeças duras, acham isso ruim. Acham essa tentativa de comunicação ruim. Por quê? Porque a lógica de relacionamento que eles aprenderam é a mesma lógica romana que o apóstolo Paulo está dizendo que deve ser contrariada por meio do Evangelho. Que lógica é essa? Da imposição do mais forte, que é o pai, sobre o mais fraco, que é o filho. E algo que a gente está batendo na tecla hoje, da comunicação, de entender um ao outro, de conseguir equalizar a cabeça de um moleque ou uma criança da geração Z, com um pai que às vezes é da geração Y ou até antes, da X, às vezes da Y, pode ser também, né? E aí a gente não consegue, e os conflitos vêm daí, da diferença de gerações. O que a gente está lutando hoje para fazer, o apóstolo Paulo já estava falando há 2000 anos, que a relação de filhos e pais, ele já começa invertendo, dando o quê? Um peso de igualdade para as crianças e para os jovens em relação aos pais. A relação de filhos e pais não deve ser baseada na força, não deve ser baseada na imposição, na obediência cega, mas deve ser baseada no Evangelho. Agora eu pergunto para você, pai, é possível para você olhar para o seu filho e entender que ali é imagem de Deus? É possível para você, filho, olhar para o seu pai e entender que mesmo com todas as dificuldades de ensinamentos que ele teve, cultura totalmente diferente da sua, criação totalmente diferente da sua, é possível você olhar para o seu pai e entender que ele é a imagem do Senhor? Por quê, meus irmãos? Porque isso vai mudar tudo. Isso vai mudar a forma da gente se relacionar. E quando eu falei para vocês no início que na verdade que eram 3 pontos, mas na verdade era um só, isso vai se replicar para todas as nossas relações. É engraçado que o nosso relacionamento com os nossos filhos vai influenciar totalmente o relacionamento dos nossos filhos com Deus. E é tão triste perceber
que hoje tem muito filho de crente que saiu da igreja, que largou a igreja. Muito filho de crente que simplesmente não quer saber do evangelho. Por quê? Porque a relação dele com seus pais, que eram crentes, foi uma relação de imposição do mais forte sobre o mais fraco. E isso fez com que a criança ou o jovem enxergasse Deus como esse Deus que se relaciona impondo a sua vontade do mais forte sobre o mais fraco. De maneira que a forma como nós criamos os nossos filhos influenciou diretamente a forma como eles se relacionam com Deus. E a nossa relação com eles não foi boa, foi uma relação ruim, a ponto de eles não quererem saber de Deus. Um grande exemplo disso, o maior ateu, o maior filósofo ateu aí, do século 19/20, Friedrich Nietzsche, que escreveu muito sobre a moralidade cristã, sobre a fé cristã, e chegou à seguinte conclusão: Deus está morto. O pai dele era pastor. E ele expressa nos seus escritos uma revolta contra o Deus cristão. Por quê? Porque se o reflexo do Deus cristão é o seu pai, ele não quer saber desse Deus. E é só você olhar, meus irmãos, quantos filhos de crente que largaram a fé. Por quê? Por causa da forma com que os seus pais se relacionaram com eles. Porque os pais olhavam para os filhos e não viam ali a imagem de Deus. Eles viam ali um ser humano mais fraco e que deveria a qualquer custo obedecer às suas ordens. Mesmo que no fundo ele estivesse pensando o seguinte: eu quero o melhor para essa criança. Só que é engraçado que nessa ânsia de querer o melhor para essa criança, ele não soube tratá-la com a dignidade que ela merecia ser tratada, como alguém que é a imagem de Deus. Pelo contrário, ele a tratou de forma indigna. Ele a tratou de uma forma como se ela fosse alguém inferior a ele. Alguém que precisasse ser ensinado todas as coisas dessa vida, do ponto de vista, da perspectiva dele, e acabou repetindo os mesmos erros dos pais que tiveram uma criação também de imposição de força. E sabe também algo interessante desses filhos de crentes que deixaram a igreja? Esses pais que trabalham com essa imposição da força, geralmente são pais muito moralistas, não é? Esse cenário parece que é padrão, assim, do crente brasileiro, do pai crente brasileiro. Alguém muito moralista, que quer impor aos seus filhos a todo custo essa moralidade. Isso é fruto até das pregações moralistas que ele escutou a vida inteira, né? Sem conseguir entender a relação da ética cristã, da moralidade cristã com o evangelho, sem entender o porquê das coisas, sem entender o que Paulo ensina no início da carta, quem Cristo é e o que ele fez em nós. Aí os pais, com uma educação extremamente moralista, criaram seus filhos que se revoltaram com isso e largaram a igreja. Mas o grande problema não é ensinar os nossos filhos sobre a moralidade cristã. Não é esse o problema, e não é isso que eu estou dizendo para você, que você não deve ensinar sobre moralidade cristã para os seus filhos. Não. O que Paulo está fazendo aqui é ensinar moralidade, no fim das contas. Qual que é o grande problema? É ensinar moralidade cristã de uma forma hipócrita. É querer colocar sobre o seu filho um jugo que você mesmo não conseguiu carregar.
É querer que o seu filho seja alguém perfeito, se você não foi perfeito, não é perfeito. Então a hipocrisia é o que gera essa revolta dos jovens contra os mais velhos. Poxa, você está me falando que eu tenho que fazer isso, sendo que você próprio não agiu dessa maneira? Então essa hipocrisia é que gerou a revolta. O que é que Paulo está ensinando aqui? Que nós devemos olhar para os nossos filhos, criar os nossos filhos, tratar com os nossos filhos diante do Senhor, no Senhor, entendendo que Cristo é tudo e está em todos, até mesmo nos nossos filhos. Que aquele ser humaninho ali é imagem de Deus e que ele deve ser tratado com dignidade. E se ele é a imagem de Deus, eu não posso utilizar da minha força para querer impor sobre ele alguma coisa. Não é assim que funciona, meus irmãos. E o trágico de tudo isso é que muita gente usou o nome de Deus e a própria Bíblia para fazer exatamente o oposto do que Paulo está ensinando aqui com base no Evangelho. Usaram a Bíblia e o nome de Deus para impor a questão do mais forte contra o mais fraco, que era uma coisa romana. Usaram o nome de Deus para dizer: mulheres, sejam submissas aos seus maridos de forma cega, dando autoridade para os maridos abusarem de todas as maneiras das suas esposas. Filhos, vocês têm que honrar pai e mãe e obedecê-los cegamente, dando autoridade para o pai e para a mãe tratar o filho como um inferior. E não é isso que Paulo está ensinando. Ele está ensinando a inverter essa ordem. Quando ele coloca os filhos na frente dos pais aqui, ele já está invertendo essa ordem e ensinando que os filhos são imagem de Deus, assim como os pais também são imagem de Deus, e por isso devem ser tratados com dignidade, com amor. O terceiro que ele vai falar são dos servos e dos senhores. Eu já preguei Filemão aqui. Filemão é uma carta que Paulo escreve para um senhor de escravos, chamado Filemão, que um escravo dele tinha fugido, né, era Onésimo, e tinha encontrado com Paulo e tinha se convertido ao Evangelho. E Paulo orienta uma relação entre servos, e essa palavra servos aqui em grego, ela é bem abrangente. Ela pode ser tanto o escravo que tinha sido comprado e tudo mais. Nos dias, assim, não é uma palavra que reflete as relações de trabalho nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, as nossas relações de trabalho são entre patrão e empregado, ou empregado e patrão, conforme Paulo está escrevendo aqui. O servo primeiro e depois o senhor. E Paulo está ensinando algo que era muito subversivo naquela época, meus irmãos. Porque para o marido enxergar a mulher como alguém que era igual, e não apenas igual, mas imagem do Senhor, isso aqui já era um absurdo na cultura romana. O filho, o pai enxergar o filho como imagem de Deus e alguém igual a ele, isso é absurdo. Mas aqui Paulo agora vai falar de algo que é impensável. Não é apenas absurdo, mas é totalmente impensável na cultura romana. Que era um senhor enxergar o seu servo como alguém igual a ele. Aí já é demais. O meu filho, tudo bem, nasceu do meu sangue. A minha esposa, tudo bem, ela também é nobre. Vem de uma família sangue azul. Mas o escravo, igual a mim, aí você passou do ponto, viu, Paulo? E é exatamente isso que ele está ensinando.
quando ele fala: servos, verso 22, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Aí está certo, Paulo. O servo tem que servir ao seu Senhor mesmo, inclusive quando ele não está sendo vigiado. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade. Aí você passou do ponto, viu, Paulo? Um senhor tratar um servo com justiça e igualdade? Qual é a base para esse tipo de comportamento? Sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. A base é o Evangelho, meus irmãos. Se o que Paulo estava tentando realizar na cultura romana, colocando um senhor de escravos para tratar os seus servos com igualdade, com amor, com justiça, com base no Evangelho. Por quê? Porque mesmo que você não consiga compreender isso, mas o seu escravo é a imagem de Deus. E ele conseguiu ter êxito nessa questão. Agora eu te pergunto, se era possível fazer isso na cultura romana, há 2000 anos atrás, colocar um senhor para tratar o seu escravo com amor, justiça e igualdade, se isso era possível lá atrás, por meio do Evangelho, por que não é possível para a gente hoje, no século 21, tratar o nosso empregado ou o nosso patrão com igualdade, com justiça, com amor, enxergando nele a imagem de Deus? Por que não é possível tratar o nosso marido ou a nossa esposa, o nosso filho ou o nosso pai, da mesma maneira, enxergando nele a imagem do Senhor? Quando eu falei que eram 3 pontos, mas que na verdade eram 1, é porque Paulo está ensinando o mesmo padrão aqui em todos os relacionamentos, meus irmãos. Ele está ensinando que o efeito do Evangelho em nossas vidas é nos tornar melhores, especialmente nos nossos relacionamentos. Qual o sentido de ser um bom pai, de ser uma boa mãe? Qual o sentido de ser um bom filho, um bom marido? Qual o sentido de ser uma boa funcionária, uma boa patroa? Qual o sentido disso? Porque o outro é a imagem de Deus. O verso-chave aqui do texto é o 23 e o 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Isso aqui, meus irmãos, é uma loucura que ele diz. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso aqui é uma loucura. Imagine que você teria a oportunidade de servir alguém que você admira muito. Pense aí num famoso, num influenciador que seja. Não sei, quem é o seu ídolo? Alguns vão dizer, meu ídolo é Jesus. Então beleza. Pense aí que você tem hoje a oportunidade de servir a Jesus, com o seu melhor talento. O pastor William vai ter a oportunidade aqui de cantar uma música para o próprio Cristo. Jesus apareceu e ele tem a oportunidade de fazer, igual ele fez para mim, uma mesa maravilhosa para eu colocar lá no meu escritório. E ele vai ter a oportunidade, essa semana, de produzir uma mesa para Jesus. Você vai ter a oportunidade de fazer, de utilizar o seu melhor talento para entregar isso para Jesus.
Pense dessa maneira. Pensou? Agora, o que Paulo está dizendo é que tudo que nós fazemos para os outros é a Cristo que nós estamos servindo. Então, qual que é a loucura aqui? Quando eu for fazer o melhor, quando eu for fazer algo para alguém, quando eu for me relacionar com alguém, quando eu for trabalhar, quando eu for servir, quando eu for conversar, quando eu for, sei lá, fazer qualquer coisa, me relacionar com o meu filho, com o meu pai, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu patrão, com o meu empregado, eu estou servindo a Jesus. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o nosso melhor, seja na conversa, no conselho, no trato, nas palavras, nas respostas, nas atitudes. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o nosso melhor para Jesus. Só que ao invés de fazer para a pessoa de Jesus, nós estamos fazendo para o outro, que é a imagem de Jesus. Isso é que é a loucura que o apóstolo Paulo está propondo aqui. O sentido de sermos boas pessoas e de fazermos o nosso melhor para o outro, não é o outro, mas é que nós estamos servindo a Jesus, que está presente no outro. Se nós pensarmos dessa maneira, meus irmãos, nós vamos entender e mudar as nossas relações. Nós vamos conseguir redimir as nossas relações. Então, quando eu limpo a minha casa lá, Bruna toda sexta manda, tarefas do dia: aspirar a casa, limpar os quartos, levar o lixo para baixo, entre outras. E eu, puxa vida, hoje é o dia que eu poderia assistir uma série aqui com mais tranquilidade. Era o dia que eu poderia fazer uma coisa que eu gosto aqui, jogar um videogame. Mas quando eu entendo que eu estou aspirando a minha casa, passando pano e levando o lixo para baixo, e quando eu estou fazendo isso, eu estou servindo a Jesus por meio do serviço que eu estou fazendo para a Bruna e para mim também, aí as nossas relações vão mudar, meus irmãos. Quando nós entendermos que aquelas pessoas que a gente considera inferior ou superior, ou que a gente considera como sendo um calo no nosso sapato, na verdade são imagem de Deus, e que eu tenho que servi-los com amor, porque tudo que eu faço para eles, na verdade, eu estou fazendo para Jesus. Aí a gente vai conseguir mudar a nossa mentalidade nas nossas relações. No fim das contas, o que Deus está querendo é que sejamos mais parecidos com o próprio Jesus, que nas suas relações conseguia enxergar na gente a imagem do seu Pai, mesmo que a gente fosse as pessoas que mataram Ele por causa dos nossos erros. Se para Jesus, meus irmãos, era possível enxergar na gente a imagem de Deus e nos amar, mesmo com todos os nossos erros, morrendo por a gente, servindo a gente, amando a gente, então, para mim e para você também é possível amar os outros e servi-los, entendendo que eu estou fazendo aquilo não para uma pessoa que me enche o saco, mas eu estou servindo a Deus ao amar, me relacionar, ao falar com aquela pessoa. Então, quando você for responder alguém de forma áspera, quando você for responder alguém de forma violenta,
quando você for agir com impaciência, tente por um segundo pensar que aquela pessoa é a imagem de Deus. Aí você pensa, eu responderia Jesus dessa maneira? Se a resposta for não, então por que você está respondendo a alguém que é a imagem de Jesus dessa maneira? É por aí. Difícil, subversivo, mas se para o servo do Império Romano precisava tratar o seu escravo, o Senhor precisava tratar o seu escravo desse jeito, então nós também conseguimos, por meio do Espírito de Deus e por meio do que o Evangelho produz em nós. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por me ensinar um pouco durante essa semana sobre como tratar melhor as pessoas, Pai. Senhor, eu confesso que e também eu tenho certeza que os meus irmãos temos muita dificuldade às vezes de enxergar a Tua imagem no outro, Pai. E é por isso que nós tratamos as pessoas da forma errada. É por isso que muitas vezes nós quebramos os nossos relacionamentos, Pai. Mas, Senhor, eu quero te pedir aqui no nome de Jesus, que o Senhor possa redimir os nossos relacionamentos, a partir da gente, Pai, não a partir do outro. Que a partir da gente o Senhor possa reconstruir, redimir, reconciliar os nossos relacionamentos, Pai. Não porque nós somos melhores, não porque nós mereçamos alguma coisa, Pai, mas porque o outro é a imagem do Senhor, Deus. E porque o Senhor ama o outro também. E a forma do Senhor continuar amando Ele, continuar ajudando Ele, continuar aperfeiçoando Ele, é também por meio da gente, assim como o Senhor nos aperfeiçoa por meio das outras pessoas, Pai. Então, no nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã, muda uma chavinha dentro de nós, para que nós possamos nos relacionar com as outras pessoas, por meio do Evangelho, enxergando no outro a imagem do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa questão, Pai. Eu tenho certeza que os nossos relacionamentos serão melhores, por meio do Evangelho e por meio da Tua obra em nós. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.